Pois é, isso é o resultado de uma mobilização da CDL de Palhoça junto à Câmara de Vereadores para a criação de uma lei que regulamenta a instalação dessas feiras na cidade. Elas chegavam, não empregavam ninguém do município, não deixavam nenhum imposto para a cidade e ainda levavam todo o dinheiro dos munícipes, normalmente próximo às datas comemorativas. Os lojistas da cidade que pagam impostos, que geram empregos, ficavam a ver navios sem nenhum movimento em suas lojas. A CDL de Palhoça entende que feiras são muito importantes para a população, porém usando os recursos locais. Por isso, realiza o Bazar Liquida Palhoça, congregando lojas do município e fazendo girar a economia local. Isto garante empregos e a circulação do dinheiro dentro da cidade. Pois é, pessoal, quem acha que CDL é só SPC está muito enganado. A entidade está sempre trabalhando para você, empresário palhocense. Gostou dessa informação? Então acompanhe mais nas nossas mídias sociais, @CDL Palhoça e no nosso site, cdlpalhoça.org.br. Você ouviu Minuto CDL. A rádio que toca Palhoça. Agora na PH, tudo o que interessa ao empresário. No ar. Programa CDL Palhoça. Muito bem, estamos começando a partir de agora aqui pela Rádio PH, mais uma edição do nosso programa CDL Palhoça. Eu sou o Duran e comigo hoje na apresentação do programa o Luiz Otávio, que tirou uns dias de folga aí, né? E agora está de volta. Tudo bem, Luiz? Tudo bom. Muito bem, o programa CDL Palhoça, lembrando sempre que vai ao ar as versões inéditas, né? Às terças e quintas, às 5 da tarde aqui na Rádio PH, com reprises na nossa programação. E você pode conferir também no formato podcast em várias plataformas como Spotify, o site aqui da Rádio PH e também o site da CDL de Palhoça, bem como também o canal no YouTube, tanto da rádio quanto da CDL. E hoje mais um programa especial, isso? Mais um programa Portas Abertas, Dora. Opa! Hoje temos aqui, falando sobre o tema educação, a Escola Modelo. Boa tarde, meninas. Boa tarde. Antes de a gente começar o nosso papo aqui, vamos ao nosso protocolo dos aniversários. Vamos lá. Então, no dia 17 de janeiro, 31 anos da Funerária Palhoça. Um abraço ao nosso amigo Almir. E 3 anos da Pedra Branca Materiais. No dia 19, 9 anos da HD Contabilidade e 25 anos do Solemoto Oficina. Grande abraço aos parceiros aqui da CDL. Muito bem, vamos começar então com a apresentação das nossas convidadas, né? Eu pediria que se apresentassem a Elaine e a Gisele. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Eu sou a Elaine Baz de Souza, diretora e proprietária da Escola Modelo. Juntamente aqui eu trouxe uma grande companheira que é um braço direito na escola, né? Vamos deixar ela se apresentar então. Boa tarde aos ouvintes, eu sou a Gisele da Cunha Dias, sou orientadora educacional da Escola Modelo já há 11 anos e é um privilégio estar aqui falando com vocês um pouquinho sobre educação ao lado da tia Elaine. Pois bem, a gente pretende hoje bater um papo bem descontraído sobre a educação nos dias de hoje, né, no nosso país e até no mundo. Mas vamos começar falando um pouquinho da Escola Modelo. A gente gostaria, né, que vocês falassem um pouquinho como é que iniciou, há quanto tempo existe a Escola Modelo, como é que foi o início, e para que os ouvintes saibam bastante, né, sobre a Escola Modelo, que é a nossa convidada especial hoje aqui. Então, eu acho que essa parte é comigo mesma, né? A proprietária da escola. A escola tem uma história muito bonita. Esse ano, em agosto, a gente completa 30 anos. Eu digo 30 anos de segunda fase, porque tivemos um período em que eu tive a escola e, como eu estava há muito tempo sem ter filhos, eu engravidei e, como uma boa educadora, eu acho que foi um momento certo que eu parei para me dedicar ao bebê, né? Então, eu acho que é fundamental isso, que a pessoa se dedique ao filho. E, nesse momento, eu parei com a escola, arrendei para uma outra escola aqui de Palhoça
E depois, quando a minha filha completou 3 anos, eu retornei. Então, foi um outro momento que eu comecei do zero novamente. Então, eu já tive a experiência de começar 2 escolas no município de Palhoça, né? E sei que isso é muito gratificante. E hoje está aí, a gente está completando 30 anos de segunda fase, que é muito bom, né? Então, ela iniciou... Por que ela iniciou? Por que eu criei a escola? Eu, na minha idade de adolescência, lá nos 17 anos, eu comecei a dar aulas. E com esse intuito ali, eu me apeguei, gostei da coisa, vi que era aquilo que eu queria e fui fundo, né? E, na época, nós temos esse imóvel, que é a Escola Modelo, é um imóvel de família, e, na época, esse imóvel estava desocupado. E a gente resolveu, a minha mãe até que deu o primeiro pulo, assim, um empurrão, que disse, por que tu não botas uma escola? E como todo começo de coisa, não é fácil, a gente sem ter a parte financeira para começar, mas meti a cara e fui e fiz e deu certo. Deu certo que estamos aí hoje já, esse tempo todo, né? E como eu gosto demais do que faço, eu sempre digo, eu tenho a escola porque eu gosto. Nunca pensei em enriquecer com isso, como a gente sabe que tem muitos estabelecimentos de ensino que já colocam uma coisa pretendendo futuramente já ter um retorno muito grande. E não é isso que acontece com a Escola Modelo. Eu acho que, por isso, o nome dela caiu muito bem para isso, né? Eu acho que cabe aqui também eu ressaltar para os nossos ouvintes e quem não conhece a escola, que às vezes nos perguntam muito o porquê do nome Escola Modelo, né? Então, o nome Escola Modelo, porque surgiu de uma coisa assim, eu queria uma coisa séria, que ao mesmo tempo servisse de modelo, porque o próprio nome já diz, né? Modelo é uma coisa a ser seguida, uma coisa a ser boa. E na Escola Modelo é isso que a gente faz, né? Faz com que as crianças se sintam bem, os pais se sintam bem e que esse modelo de hoje, uma educação tão... os pais com tanta correria, com tanta saída, todo mundo pensando só em trabalho, 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 e a escola não. A escola se preocupa muito com a infância de cada um, respeitando cada aluno, que eles realmente curtam o tempo de criança, porque é um tempo que é tão curto, que passa tão rápido. E, às vezes, os pais não se dão conta. Estão na correria de trabalhar, 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 ganhar dinheiro, e, às vezes, esquecem o principal, que é estar com o seu filho, né? Então, esse é um pouquinho da história que eu tinha aqui para falar para vocês. Uhum. E a Gisele talvez possa nos dar também mais algumas informações sobre como é que a escola trabalha hoje, né? Que idades, que séries que trabalha, qual é o projeto pedagógico, o sistema de ensino, né? Por que foi escolhido esse projeto pedagógico? Então, vocês duas podem fazer um bate-bola aí, isso, bem à vontade, bem descontraído. Vamos lá, tia Gia. Tia Gia é o meu... Então, nós atendemos crianças de 2 anos, né, maternal 2, até o 9º ano, até o ensino fundamental 2, né, desde a educação infantil até o ensino fundamental 2. Como a tia Elaine falou, a nossa preocupação não é com matrículas, números. Na nossa escola, a gente prioriza o aluno, o acolhimento, estar em contato, perceber o que cada um está precisando naquele momento. Então, acima de conteúdos, nós vamos além do cognitivo. Nós também estamos preocupados com o lado emocional, socioafetivo, e a pandemia nos mostrou muito isso, né? O quanto é importante estar atento ao aluno. E o nosso projeto político-pedagógico visa essa questão socio-interacionista, na interação com o outro, é que eles aprendem, e assim a gente vai construindo os nossos projetos. Os nossos projetos são anuais, cada ano a gente desenvolve um,
porque a gente percebe que tem que estar sempre inovando. O ano passado a gente trabalhou com o projeto Emoções em virtude da pandemia, porque a gente sabia que eles iriam chegar com muitas emoções afloradas, né? Muitos medos, muitas ansiedades, e o nosso projeto foi voltado para isso, para acolher o aluno e tentar deixar ele o máximo à vontade nesse novo contexto que a gente estava vivendo, né? E continua vivendo. Esse projeto que muda a cada ano seria assim, uma cerejinha do bolo. Além do projeto pedagógico, que é o de base, né, que trabalha com o cognitivo, vocês têm um projeto próprio da escola onde gera o engajamento da equipe, é isso? Isso mesmo. É desenvolvido um projeto, além do projeto político-pedagógico que já está todo estruturado, a gente consegue alinhar a um outro projeto. E uma curiosidade, como é que foi isso em época de pandemia? Porque parece que ninguém tem expertise nisso aí, né? Nunca tínhamos trabalhado nisso, fechamento, lockdown, né? Ensino à distância e tudo mais. Fala um pouquinho como é que a escola trabalhou essa questão dessa loucura da pandemia. Eu vou começar a falar e depois a Gi complementa, mas foi assim um período, a gente diz assim, terrível para a escola. Porque a gente começa um ano, tudo bem, tudo correndo bem, e chega em março, de repente dá aquele lockdown, tudo fechado, as escolas paradas. E daí? O que fazer? Como fazer? Os professores não estão tão preparados para enfrentar uma câmera na frente, onde não mais o aluno vai ser o espectador, vai ter vô, vai ter vó, vai ter pai, mãe, várias pessoas. Então, foi um momento difícil. Foi um momento de muita choradeira dos professores, achando que não iam conseguir, que gravavam a aula, não ficava boa, gravavam novamente. E, nesse primeiro momento, a gente gravava a aula. E o aluno poderia assistir a aula no momento que quisesse. Então, isso deixou uma flexibilidade grande para os alunos em casa, que eu digo hoje que não é bom, porque o aluno precisa de uma rotina, precisa de limites. Então, eles estavam deixando, o que acontecia? Os adolescentes dormiam até meio-dia, iam assistir a aula ao seu bem-querer, o horário que quisesse, e assim, foi muito triste para a escola manter as crianças em casa, e os professores, no primeiro momento, também em casa, gravavam de casa. Depois, não, a coisa foi melhorando, voltamos os professores para a escola, as aulas ficaram sendo dadas diretamente, né, Gi? O professor a tarde inteira com o aluno. Isso, a gente começou com online, né, Tilaine, até para aproximar também os professores e os amigos da turma, né, porque até então na videoaula a criança não conseguia interagir com os amigos, e a partir do momento em que a gente começou com a aula online, eles começaram também a interagir uns com os outros e matar um pouquinho da saudade, que até então para eles também, para os nossos alunos foi difícil, né? Ninguém estava preparado, nós enquanto escola, nem eles enquanto, né, educandos. Então foi um momento bem difícil, mas que aos poucos a gente foi conseguindo superar, né? A gente foi passo a passo, aprendendo um pouquinho a cada dia. Teve o choro no início das professoras, dos professores, nas gravações, muitos ficaram com receio e eles foram conseguindo a cada dia se aprimorar, buscar novos conhecimentos, novas metodologias, e no final do ano deu tudo certo. Os alunos tinham, né, chegado no objetivo, muito com o apoio dos pais também, que estavam ali ao lado deles, dos familiares, mas a gente conseguiu superar essa fase difícil, e mérito dos professores que abraçaram a causa e se dedicaram muito, né, e buscaram inovações todos os dias para poder acolher os alunos não só com conteúdo, mas também para tornar a aula atraente, para tornar um momento estimulante para o aluno, para ele despertar a vontade de estudar, né? Então, assim, parabéns aos nossos professores pela dedicação e a todos os familiares e alunos pelo comprometimento. Isso me lembra, sabe, Duran? Fizeram uma pesquisa e tu sabes qual é o segundo maior medo que as pessoas têm?
segundo maior medo, além de barata, né? Barata eu acho que é terceiro ou quarto. Ah, tá. Não sei qual que é. O segundo é saltar de paraquedas, porque o primeiro é falar em público. Sério? E elas estavam falando aqui a história, eu estava aqui imaginando o pavor que não foi, porque assim, apesar dos professores terem já, né, toda uma expertise de dar aula, mas eles dão para crianças, eles dão para aquele público ali que eles já estão acostumados. Quando a gente fala em expô-los nas mídias sociais, na aula por teleconferência, né, vai para o mundo, aí não tem mais, né? Entrou na internet, deve ter sido realmente um pavor, né? Um pânico na escola. Muda a dinâmica, né? O professor está ali acostumado há anos na sala de aula, os seus alunos, e fala com um, olha para outro, e tem uma interação maior, uma dinâmica diferente. De repente só tem um celular na frente dele, um microfone talvez. Não se sabe quem está do outro lado. Né? E aí é um exercício de ensinar e imaginar ao mesmo tempo, né? Porque a gente que está aqui, a gente fica imaginando como é que a pessoa está ouvindo a rádio agora, né? O que ela está fazendo agora nesse momento? A gente acaba se acostumando com isso, mas o professor que não está acostumado fica mais complicado. E também ter que desenvolver toda uma metodologia, todo um processo, porque ninguém tinha prática disso, né? Não tinha também como buscar ajuda no YouTube, porque também não tinha curso para ensinar como é que se faz isso. Porque ninguém poderia imaginar uma coisa dessas. A pandemia realmente pegou todo mundo de calças curtas. Então, eu imagino que deva ter sido um horror esse negócio. Mas assim, falando ainda de atividades pedagógicas, né? Parece que a escola tem outras preocupações além desses conteúdos do PPP, né? De trabalhar no todo na questão da formação. Porque parece que nessa questão da pandemia, as questões socioemocionais, elas afloraram muito, né? Aí é que se percebeu que as crianças precisam de colegas, precisam de interação com outras crianças. E os pais também, né, que não estavam preparados, tiveram que ficar com essas crianças em casa. Como é que foi isso? Como é que a escola lida com essa questão do extra-classe, vamos dizer assim, dos relacionamentos, da formação emocional das crianças? Sim, as crianças, a gente, quando voltamos em 2021, né, que voltamos ao presencial, a questão foi como que essas crianças chegarão na escola? Como é que elas vão voltar a sentar numa sala de aula? Porque elas não estavam preparadas. Nas gravações que a gente via, depois, quando a gente olhava cada um, gente, eles saíam para ir no banheiro, eles voltavam comendo, eles saíam no meio da aula para ir tomar banho, voltavam com toalha no cabelo. Então, assim, não tinham aquele compromisso. Então, como fazer essa criançada, de novo, sentar numa sala de aula, né? E ficar de novo 4 horas na escola, né? Então a gente acho que fez bastante coisa, né, de atividades para eles se entrosarem, não chegar de cara já com conteúdo pesado em sala de aula. Então foi feito mais tipo umas brincadeiras de retorno, de sociabilização novamente, porque assim como não foi fácil para as crianças e não foi fácil para os professores, a gente teve professores simplesmente que pediram demissão. Abandonaram o cargo, viram que não era aquilo para eles. E o que fazer nesse momento? A professora pede e não vai mais dar aula de jeito nenhum. Quem vai dar aula nesse lugar, né? Então, eu passei a ser professora em certo momento, eu gravava a aula, eu dava aula para eles. A Gisele também, várias vezes passou a dar aula para os pequeninhos. Então, assim, o que aconteceu também? Ensino obrigatório a partir dos 4 anos. Só que como é que você vai fazer uma criança de 4 anos assistir aula online? Não tem como. Não tem. Eles não ficam, eles não prestam atenção. Já na escola é difícil eles ficarem sentados. Então, o que a escola fez? Mais uma vez, aquilo que eu digo, a escola não pensa só no lucro. O que eu conversei com os pais? Vamos acabar de cobrar a mensalidade das turminhas dos pequenos, de 4 anos para baixo. A escola não vai mais cobrar mensalidade de vocês. E quando retornarem, as crianças retornam normalmente. Então, ali também foi onde deu assim, um pouco de alívio para as professoras, que não precisaram mais estar... Imagina, maternal 2 aninhos, 3, gravar aula
Não tem como, eles não vão prestar atenção, não vão ficar na frente de uma tela, por mais que seja lúdica, que músicas. Então, o que a escola fez? A escola simplesmente suspendeu a cobrança dessas mensalidades e comunicou aos pais, eles ficaram felizes da vida também, né? Porque a criança eles estavam pagando e não tendo aula, né? E assim, não sei se a Gisele tem mais alguma coisa na questão do emocional, né, Gi, que a gente trabalhou. A gente tentou dar bastante abertura, né, Tielane, principalmente para os menores, porque daí quando eles queriam muito falar, né, expor o que estavam sentindo, então a professora acabava parando a aula online, né, acabava dando uma pausa no conteúdo e abrindo o microfone para eles se colocarem também, porque era um momento também deles extravasarem um pouquinho do que eles estavam sentindo, conversar com os amigos. Isso aconteceu mais na educação infantil porque, né, é uma outra realidade. Mas até mesmo no ensino fundamental a gente teve todo esse cuidado para também deixar o aluno se fortalecer, né? Porque a gente sabe que em casa, com a pandemia, o isolamento, tudo isso mexeu bastante com o emocional deles, né? Então, a gente teve esse olhar. Muito bem, esse é o nosso programa CDL Palhoça. Estamos ao vivo, lembrando sempre que os programas vão ao ar sempre às terças e quintas-feiras e com reprises aqui na programação da Rádio PH. Hoje, o programa CDL Palhoça de portas abertas para a Escola Modelo. Estamos falando aqui com a Elaine, que é proprietária da escola, e a Gisele, que é a coordenadora pedagógica. Já já a gente está de volta, né? Muitas perguntas ainda, muitas curiosidades sobre o ensino e a gente vai tirá-las todas aqui nos próximos blocos aqui do programa CDL Palhoça, que volta já. A Rádio PH, a rádio que toca Palhoça, criou um programa que cabe todo mundo. O Balaio, o programa mais baita do rádio, que rola de segunda a sexta em áudio e vídeo. Chique isso, não? O Balaio, conversa ao pé do ouvido com uma pitada de papo furado. Que horas? Fim de tarde, às 6, sem contar o podcast, que você pode ouvir a qualquer hora e em qualquer lugar. Afinal, o Balaio é nosso, palhocense, e é um programa exclusivo aqui, da Rádio PH, a rádio que toca Palhoça. Agora na PH, Minuto CDL. SPC. Você sabia que a maior causa do fechamento de empresas é a inadimplência? Ao fazer um novo cadastro de cliente, vale a pena dar aquela conferida em seus registros, não acha? O histórico de compras de um cliente em outros estabelecimentos é a maior referência de sua capacidade de pagamento e relacionamento com o mercado. O SPC é o maior banco de dados da América do Sul, atua há 60 anos no mercado, um sistema que possui diversas opções para uma boa análise do perfil tanto de CPF como de CNPJ. E se isso não der certo e você ainda tiver problemas com inadimplência, nesse mesmo sistema temos a solução. Você pode fazer a inclusão deste devedor no SPC e também pode fazer o registro desse débito no cartório. Isso mesmo, registro no cartório. Tudo isso somente com uma senha e no conforto da sua empresa. Que tal antecipar o cuidado com seus cadastros? Entre em contato agora com a CDL Palhoça pelo telefone 48 3242 1900. Você ouviu Minuto CDL. Sabe aquele artista bom pra caramba e que é daqui? Pois é, na PH a gente toca no Acústico PH. Toda sexta às 5 da tarde, os melhores artistas da cena local tocam exclusivamente pra você. Fala pra todo mundo. Nesta sexta às 5 da tarde tem o cantor pop Alan Peter no Acústico PH. Bora curtir? Rádio PH. PH.
a rádio que toca Palhoça. Você está ouvindo programa CDL Palhoça. Muito bem, estamos de volta hoje, o programa CDL Palhoça de portas abertas para a Escola Modelo, hoje falando com a Elaine e com a Gisele. Elaine, você havia falado no início aqui do programa que lá no início, né, bem no comecinho, a sua família, sua mãe, né, deu aquele empurrão ali e tal. Tipo, eu fico imaginando, vai lá, minha filha, vai que vai dar certo, aquela coisa de mãe, né? Já tinha alguma tradição de empreendedorismo na família? Alguém já empreendeu em algum momento, não? Olha, ou começou com você essa história? Não, acho que isso já corre no nosso sangue, entende? De empreender, de ter... meu pai já nasceu de uma família que tinha comércio tradicional aqui na cidade, né? A minha mãe também, quando os avós dela também eram de comércio. E depois a minha mãe teve loja também, o meu irmão. Então a gente sempre trabalhou nisso de empreender, né? Eu já aos 11 anos eu já pintava camisetas para vender. Então já tinha aquilo negócio na veia de fazer alguma coisa, né? Mas assim, eu jamais imaginava lá na infância, na adolescência, que eu teria uma escola. Realmente foi um momento assim que foi ali decisivo e foi uma coisa rápida. Não foi assim, de fazer planos do futuro, de ter... Não, foi ali aquele momento, deu, tem o local, tem algum dinheiro para investir em algum mobiliário no começo e tal, e vamos meter a cara, né? E deu certo. Brasileiro é corajoso, né? Eita, além dessa questão do dinheiro, né? Eu imagino que no início do empreendimento, e aqui os nossos ouvintes, né? A maioria são empreendedores. É legal a gente compartilhar essas experiências assim, porque além dessa dificuldade do local, do capital, de tudo mais, tem a questão da experiência, né? Ninguém começa com uma grande experiência, um novo empreendimento. Como é que foi, assim, porque tu já tinhas experiência como professora, Exato. Mas a atividade gerencial de empreender, de tocar, de dirigir uma escola, não tinha. Como é que é esse início? É muito difícil para aprender isso? Teve alguma ajuda de alguém? Ou usasse alguém como modelo? Como é que foi? Eu trabalhei muito na Escola Dinâmica de Florianópolis, que é uma escola assim, de referência, e eu acho que foi lá que eu aprendi. Eu aprendi esse lado, o emocional, o de trabalhar com o público, com criança, com pais. E assim, é muito bom a gente gostar do que faz, né? E foi difícil a parte burocrática. Isso existe o escritório de contabilidade que deu a parte inicial, né? Eu estou com o mesmo escritório de contabilidade esse tempo todo, nas 2 fases de escola. Então, eles sempre nos instruindo a parte dos encargos, porque disso eu não entendo nada. Eu tenho a escola, eu não sou administradora, eu não fiz curso de administração, mas eu acho assim que está dando certo do jeito que eu estou fazendo, né? Meu nome é muito reconhecido aqui no município. Eu tenho aí em bancos tudo. O que eu procuro sempre o meu salário sempre vem depois. Primeiro meus compromissos, meus funcionários, tal. Depois, ainda mais no começo, quando eu botei a escola, eu não tinha salário. Então a prioridade era pagar o funcionário. Então, assim, foram vários anos, assim, e eu coloco isso para os nossos ouvintes, que todo começo é difícil, nenhum começo é fácil, de querer chegar já a botar um negócio e achar que vai estar rico amanhã. Não vai. Então, é difícil, o engatinhar é lento, mas se vocês têm alguma coisa, algum sonho, alguma coisa, se agarrem nesse sonho, lutem para o que vocês queiram fazer, que queiram colocar na vida, e, em primeiro lugar, sempre fazendo o que gostam, né? O que dá prazer à pessoa, o que é sair de manhã de casa feliz porque vai trabalhar. Isso eu acho muito importante. Tu tocasse aqui em 2 pontos que eu acho muito interessantes.
O primeiro, né, até que nós tivemos aqui uma entrevista com o escritório de contabilidade num dos programas anteriores, e a gente estava conversando sobre o papel do contador nos empreendimentos. Parece que o contador é o conselheiro, né? Ninguém faz nada, e nem deve fazer mesmo, né, para não fazer bobagem, sem perguntar para o contador. Então, talvez essa seja uma boa dica, né, procurar um escritório de confiança que tenha um bom relacionamento, que possa cumprir esse papel. Mas também, eu acho que o segundo ponto é essa questão do conhecimento. Antes de se começar um empreendimento, a pessoa tem que ter algum conhecimento. No teu caso, né, tu copiaste de uma escola na qual trabalhaste há muito tempo e que era uma escola de boa referência que te deu uma boa expertise para começar o teu próprio empreendimento. Mas aqui na CDL nós temos batido muito nisso, né? Antes de começar, procure se instruir, procure fazer pesquisa de mercado, montar um plano de negócio. Hoje nós temos muitos institutos, muitas organizações que podem contribuir até gratuitamente, né? Como Sebrae, Sesc e a própria CDL. Estamos aqui constantemente montando cursos e tudo mais. Então é uma coisa que me chamou a atenção, assim, que o empreendimento não é assim, o cara acordar e dizer assim, hoje eu vou abrir um negócio. Normalmente isso não dá muito certo. Eu tive assim uma cliente que ela era pedagoga e ela um dia disse para mim que ia botar uma escola e eu disse que bom, que legal. Daí ela me colocou, eu vou colocar uma escola porque tem 3 meses de férias. Tem o mês de dezembro, janeiro e julho. Aí eu disse para ela, olha, não é bem assim. Se tu tens uma escola, esquece férias. Teus funcionários, eles vão ter um mês de férias. Mas o dono não vai ter. Não vai ter férias. Vai ter que estar ali. E ela construiu uma escola bonita aqui no município de Palhoça, só que ela viu que depois que não deu. Ela alugou o espaço dela para outras escolas e tal. Então, eu digo assim, não sonhe em botar um negócio achando nesse retorno que vai ser patrão, que o empregado vai trabalhar para vocês, que não vai. Vai trabalhar, sim, mas o patrão vai trabalhar muito mais. Porque o patrão vai deitar a cabeça no travesseiro à noite e vai estar preocupado com as contas que vão ter no outro dia. O funcionário não, o funcionário sabe que vai receber aquilo ali. Mas o dono de qualquer empreendimento, seja lojista, seja dono de comércio pequeno, de mercearia, o patrão vai ter sempre que estar ali, né? Então, eu sempre digo, pensem bem antes de colocar alguma coisa, se é aquilo que realmente gostam, pesquisem primeiro, ver como é que vai ser a coisa, para depois entrar no mérito. Se a gente parar para pensar, o que leva uma pessoa, né, a abrir mão de férias, trabalhar mais do que os outros, dormir preocupado e mesmo assim querer ser empreendedor? Ou é, né? Maluco ou é um grande idealista. Não, eu diria que é o amor. Eu diria que é o amor à camisa. Porque todas as pessoas que vêm aqui no programa CDL, eu fico pensando, é melhor ser funcionário, né? Dá menos trabalho. Exatamente. O que leva uma pessoa em sã consciência, né, a abrir mão de tantas coisas e, por exemplo, né, no começo não recebia salário. Exatamente. Os empregados recebiam, né? Hoje os professores, os auxiliares ali, os colaboradores tiram férias. O proprietário não tira férias, né? As pessoas dormem direito, o proprietário não, né? Então, mas a humanidade ela caminha por uma coisa chamada desafio, sabe, Duran? É uma coisa insana, mas às vezes a gente não está contente com a estabilidade. A gente luta muito pela estabilidade, mas depois que conquista a gente não fica muito bem acomodado. A gente quer inventar moda. Mas eu diria assim, Duran, por exemplo, tu chegar na escola e ver o sorriso de uma criança, não tem preço. E eu até me emociono porque a gente sabe a luta que né? E a gente continua. Agora eu fiquei emocionada também, Tia Naine. Agora, como a senhora falou, por mais que seja desafiador, mas não tem preço.
a gente chegar no colégio, ser recebida pelos alunos, né? Em meio à pandemia, eles querendo abraçar e a gente ter que tomar todo aquele cuidado, mas se sentindo abraçada, né? Com o carinho que eles proporcionam, assim, sempre querendo contar as novidades, sempre querendo um cuidado, uma atenção a mais. Então, isso não tem preço, assim, como a senhora colocou. Existem pessoas e pessoas, né? As pessoas que trabalham na educação, se elas não tiverem esse olhar, né, não estão aptas para desenvolver a sua função. Então, assim, na escola modelo, como eu coloquei, eu trabalho lá há 11 anos e desde o primeiro dia a tia Elaine passou isso para mim e eu continuo seguindo isso, que a gente tem que olhar para a criança num todo, né? Ali dentro da nossa escola. Eu falo nossa escola porque a tia Elaine também passa isso para a gente, que a escola é nossa enquanto funcionários, todos nós caminhamos juntos e queremos o melhor para a escola, para as famílias, para as crianças, que é o nosso objetivo maior. Então, isso realmente é o que instiga a gente a não desanimar em meio aos desafios. E ainda tem essa questão assim de ter o privilégio de participar na construção de um ser humano, né? Eu acho que isso realmente é uma coisa fantástica, porque todos nós, se olharmos para trás, muito do que a gente é hoje, né, a gente deve aos nossos pais e mestres, né, e professores que marcaram a nossa vida, a escola onde a gente estudou, os conhecimentos e os princípios, os valores que nos foram passados. Então eu acho que quando se está no exercício da educação, isso deve pesar bastante, né? Às vezes eu me pergunto por que os funcionários não saem nunca de lá, né? A escola modelo vai fazer 30 anos e nós temos funcionários de 30 anos. Funcionários da primeira fase que foram com outro colégio e quando eu voltei novamente eles pediram demissão do outro colégio e voltaram para começar do zero novamente com a escola modelo. Então, assim, são funcionários como a Gi, 11 anos, temos o Everton, que está com a gente há 17 anos, a Eliette, 30 anos, então por aí vai. Nós não temos funcionários de 2 anos. Então, isso é bom para os pais. Por quê? Porque a gente tem alunos que são filhos de ex-alunos, que esses ex-alunos foram alunos dos professores que estão lá e agora os filhos deles estão sendo alunos do mesmo professor. Então, isso é muito bom. Assim, termina um ano, a criança já sabe no ano seguinte qual é a professora que vai ser da turma seguinte. Eles já conhecem, todo mundo se conhece. Os professores conhecem todos os alunos e todos os alunos conhecem todos os professores. Aí, pegando um gancho aí nesses ex-alunos que já são bem grandinhos, já viraram pais, já se tornaram profissionais, que têm um vínculo especial com a escola modelo. Como é que a gente poderia avaliar que estão se comportando os pais do terceiro milênio, os millennials? Como é que esses pais estão se saindo, esses ex-alunos estão se saindo como pais agora? Eu acho assim que a criança hoje, os pais se matam para dar a coisa material para os filhos. E estão esquecendo um pouco do lado afetivo. Então, a gente tem criança que entra na escola às 7 da manhã e sai às 7 da noite. Como é que esse pai vai das 7 da noite até as 9h30, 10 horas que a criança vai dormir? Como é que esse pai vai trabalhar a emoção com essa criança? Quando muitas vezes eles ainda cobram da criança de fazer a tarefa naquele horário que a criança está cansada e não dão o carinho necessário para a criança. Então, eu sempre coloco para as crianças que ficam um período integral na escola, falo para os pais, tarefa deixa que façam na escola, no período oposto ao de aula, né? E porque senão vai virar uma guerra em casa, que a criança vai chegar cansada, os pais querem fazer a tarefa, a criança já está cansada, não quer mais fazer mais, então daí começa o bate-boca, começa a briga entre os pais e a criança. Então, eu sempre digo, dediquem-se esse tempo, chegar em casa,
é o banho da criança, é de fazer a alimentação da criança, é de assistir uma televisão com a criança no colo ou abraçada, é dar um carinho, porque às vezes não é a quantidade de tempo que tu dás para o teu filho, é a qualidade. Hoje, com essa nossa tecnologia aí, muita informação, é celular, as crianças já estão com celular, eles têm o melhor celular, eles têm coisa que eu não tenho. Eles têm iPhone, eles têm tudo, o melhor tablet. Então, está sendo muito fácil para os pais. Eles chegam em casa, a criança está lá no canto com seu, seja videogame, tablet, celular. Está quietinha, não está incomodando, tá bom. Não está incomodando, tá bom. Mas não tá bom, gente. Isso aí, a criança não quer isso. A criança quer que o pai tire mesmo o celular, tire o tablet, tire o videogame, mas que vai jogar com o filho, vai jogar um dominó, jogar vareta, vai jogar vareta, vai fazer um carrinho de lata de leite ninho. Acho que as crianças hoje nem conhecem. Não, mas aí pode dar tétano, pode dar pode se cortar. Mas teve um dia que eu fui na escola, eu me sentei lá com eles, levei lata de leite ninho e fiz carrinho com aquele de arame que a gente fazia em criança. E eles ficaram com o olho arregalado, porque aquilo ali para eles era uma novidade, eles nunca viram aquilo. Os pais hoje são mais super protetores do que antigamente? Muito super Mas protetores. é medo do quê? Medo de não agradar o filho, eu acho. O pai tem um medo que o filho chore porque não tem tal coisa. O pai tem medo de dizer e agora não. Eu quero dar porque eu não tive na infância. Exatamente. Quero compensar nele o que eu não tive na infância, pode ser? Então, exatamente. E daí acabam com isso, às vezes, estragando demais a criança. Sabe que tem pais que eu conheço que hoje, com seus filhos com 2, 3, 4 anos, tentam fazer o contrário, né? Não ser tão tecnológico, tentam e são criticados. Você não deixa seu filho brincar no celular? Como isso? Então hoje eles são uma minoria e que são criticadas pela maioria, né? Não são incentivadas acham um absurdo. Às vezes até achando que meu filho vai ser menos inteligente porque não está usando um celular. Quando às vezes é o contrário. É o contrário. Porque a criança bem emocionalmente, a criança feliz, a criança amada, ela aprende. Aprende bem melhor. A gente tem casos de crianças que às vezes chegam uma segunda série e tal, não consegue alfabetizar. Por quê? Porque dentro de casa está acontecendo alguma coisa, algum conflito, alguma coisa que aquela criança bloqueou na parte de quê? Da aprendizagem. Daí a criança não consegue. Enquanto não é tratado aquilo que está acontecendo no ambiente familiar, a criança não vai desenvolver. Bom, a gente... perdão. Não, pode concluir. Então eu só queria finalizar. Então é isso, que os pais às vezes acham que dar a tecnologia é que o seu filho vai ser super inteligente, vai ser o melhor da turma, e não é. Bom, a gente vai para um breve intervalo aqui no nosso programa CDL Palhoça, hoje de portas abertas aqui para a Escola Modelo, entrevistando a Elaine e a Gisele. Na volta, eu tenho uma curiosidade, né? A escola está há mais de 30 anos no mercado. Como é que era ensinar há 30 anos atrás e como é que é ensinar hoje? A resposta depois do intervalo aqui no programa CDL Palhoça. A gente volta já já. Agora na PH, Minuto CDL. Unimed. Há mais de 10 anos, a CDL de Palhoça firmou uma parceria com a Unimed Grande Florianópolis. O objetivo da parceria era ofertar às empresas associadas um plano de saúde empresarial, com facilidade na contratação e na resolução das demandas, com todo o suporte sendo realizado dentro da CDL de Palhoça. Os anos se passaram e a parceria deu tão certo que atualmente a CDL de Palhoça é a única parceira direta da Unimed Florianópolis no continente. Algumas mudanças ocorreram
ocorreram nesses anos de parceria, mas uma coisa é certa, a qualidade no atendimento é marca registrada dessa parceria. São mais de 10 tipos de planos para empresas não individuais. Com certeza, a melhor opção e, claro, o melhor atendimento. Quer saber mais? Confira o site cdlpalhoça.org.br na aba de Serviços, Plano de Saúde ou ligue para 3242-1900. Você ouviu Minuto CDL. As melhores rádios do Brasil tocam o que a PH toca. As clássicas. As dançantes. As românticas. Tudo que é bom toca aqui. Rádio PH, a rádio que toca Palhoça. A rádio que toca Palhoça. Rádio PH. Para ouvir a nossa programação, acesse o site phradio.com.br. Estamos também no Face e no Instagram, @PHRádioOficial, ou baixe nosso aplicativo para Android e iOS. A rádio que toca Palhoça. Programa CDL Palhoça. Muito bem, estamos de volta. Hoje o programa CDL Palhoça, de portas abertas aí para a Escola Modelo, falando hoje com a Elaine e com a Gisele. No final do último bloco a gente falou sobre, eu perguntei aqui sobre como era a educação no século passado. A escola começou no século passado e adentrou ao século XXI. Eu lembro quando eu era garoto, no primeiro ano, né, moleque, tinha 6 anos de idade, entrava-se na escola com essa idade, na época, eu tinha um professor, ele era um padre, ele tinha 3 metros de altura, imagina, ele era grande, então na minha cabeça ele era um gigante. Então a gente fazia os deveres, colocava os cadernos assim com os deveres abertos, né, o caderno aberto na carteira, e ele passava em cada carteira para corrigir, ele olhava, e aí se acertasse ele dava um certo bem grandão assim e 2 balas de banana. Se acertasse metade, ele fazia um meio certo, né, e uma bala de banana. Se errasse, aí a bronca era grande, né? Lembro de alguns puxões de orelha. Como é que é isso hoje? Né? Qual é a diferença lá do século XX para o século XXI? O que mudou? A gente sabe que a tecnologia está aí, mas no contexto geral do ensino, aquele trato entre o professor e o aluno, qual foi a adaptação que deve ter sido feita aí, que teve que ter sido feita para a coisa continuar evoluindo? Então, na verdade, há 30 anos atrás, o ensino era mais tradicional, né? Como tu falou, era mais rígido, né? Não era dado tanto abertura aos alunos, né? Eles não tinham tanta participação. E com o passar dos anos, né, a gente foi aprimorando o ensino e dando essa abertura também para o aluno também se expor, colocar a sua opinião, construir o conhecimento junto, né, com o professor. Antes era tudo muito pronto, tinha que seguir aquela lição. Não... Decoreba. Isso, na base do questionário, né? Hoje em dia, não, a gente já trabalha com outras metodologias, os alunos já interagem, os materiais já são direcionados nesse sentido, que os alunos também possam contribuir com a sua opinião. Então, nesse sentido, a educação vem se aprimorando e os professores também, né? O embasamento que eles têm, as tecnologias que eles podem pesquisar, eles podem ir além daquele conteúdo do livro propriamente dito, né? Então, são pontos importantes e que acabam desenvolvendo ainda mais, né, o estímulo para que o aluno se sinta estimulado a aprender, não fique só na questão do conhecimento propriamente dito, né? Não tem mais bala de banana. Bala de banana não, mas às vezes a gente faz algumas coisinhas também. Eles fazem muito. Modernizou a bala de banana, então agora evoluiu. A gente faz um bingo, alguma coisa assim para... Mais uma pergunta, Gisele. As crianças não estariam sendo exigidas demais hoje com relação ao passado? Porque parece que no século passado as crianças brincavam mais.
E hoje elas já são carregadas de responsabilidade, cargas horárias, é curso disso, curso daquilo. Aí realmente, quando o pai chega em casa, pega a criança estourada, né? Porque não está sendo muito exigida, não, isso. Na educação infantil, a gente tem esse cuidado de passar o conteúdo de uma forma mais descontraída, né? Claro que, de certa forma, os pais acabam exigindo da gente que lá no jardim a criança já reconheça todo o alfabeto, já saiba todas as sílabas, já praticamente saia lendo. E isso não é o correto, né? A criança, ela passa por várias fases de desenvolvimento e precisa ser respeitada. Lá na alfabetização, no primeiro ano, é que ela vai estar com maturidade suficiente para estar aprendendo a ler, para estar se desenvolvendo. Então, tudo tem o seu tempo, né? E nós, enquanto escola, temos esse olhar direcionado para, através do lúdico, ensinar e tirar o menos possível essa responsabilidade da criança. Só que, claro, ao mesmo tempo, nós temos que dar conta dos livros, né, dos nossos projetos. Só que a gente tenta, ao máximo, que as aulas sejam descontraídas e dinâmicas, né? E passar isso para os pais também. Logo no início, quando é feita a reunião, a gente já passa isso para os pais. Não cobrem demais as crianças, deixem as coisas acontecerem ao seu tempo. Eles vão sair daqui lendo quando for a idade certa, porque às vezes a cobrança ela também causa um bloqueio na criança, né? Quando ela é exigida demais e ela não está preparada para aquilo, ela acaba também criando medos, anseios que podem lá na frente desencadear outras reações, né? Então a gente tem que sempre estar com esse olhar voltado para não sobrecarregar, como o senhor falou, a criança naquela fase, né? E assim também, a sobrecarga, que eu acho que a questão também foi feita, é a questão que hoje os pais botam as crianças em aula de tudo, né? Eles amanhecem e já têm os compromissos, aula de natação, o inglês, o Kumon, não sei mais o quê. Então, isso sobrecarrega a criança. E o diferencial da nossa escola é justamente esse. A gente faz deles crianças o máximo. Nos nossos adolescentes, crianças de outras escolas que passam do 5º para o 6º ano, já é uma mudança diferente, já vão passar para vários professores, né? E quando mudam, parece que as escolas já acham que já são, que aquelas crianças já são gente grande, e não são. Eles estão com 10, 11 anos, iniciando a sua adolescência, e ali na escola até o 9º ano, até os 14 anos, eles têm parque. Eles brincam no parque, igual a criança do maternal. Eles têm o parque deles, eles têm o horário deles. Se acham grandes para algumas coisas, tá? Quando a gente fala, não, eu já sou grande, não gosto disso e tal. Mas chegou a época da Páscoa, quando tem a caça aos ovinhos, eles são as verdadeiras crianças, que saem correndo pelo pátio para procurar o seu chocolate. Então, é isso que eu digo. Tem que fazer criança o máximo possível. O presente que o pequenininho do Maternal 2 faz para a mãe no Dia das Mães, para os pais, o do 9º ano faz igual. Se é pintura de mãozinha dos pequenininhos, o do 9º ano vai fazer pintura do jeito deles. Eles pintam tela, fazem presente. Então, porque tem escola que acha que, não, do 6º ao 9º não faz mais isso, é besteira. Isso é coisa de criança, e não é, gente. Quanto tempo a gente está já nos 60 e poucos anos, quanto tempo que a gente está tendo de adulto, né? Quanto tempo que a gente já é adulto? E de infância que a gente teve, que pouco. Foi tão pouquinho, então vamos não sobrecarregar muito essas crianças, exatamente, deixar brincar, se sujar. Eu sempre digo para os pais, se preocupem quando o filho de vocês chegar em casa limpo. Porque se chegou limpo, é porque não brincou, não rolou na areia, não andou descalço. Ali na escola a gente deixa, eles brincam descalço, eles se sujam, eles vão para casa, que os pais dizem que quando vão dar banho sai literalmente o dito caldinho. Né? Mas eu acho que é isso, criança, tem que ser a sua fase, porque vai passar logo. Né?
Aluno da escola modelo tem caldo, então. Tem. caldo. Se não sair caldo, olha, é de preocupar. E de uma maneira geral, assim, olhando para trás, vocês acham que a educação, de uma maneira geral, né, no lato sensu, está progredindo ou está regredindo com todas essas... Porque parece que hoje a gente tem muito mais informação, muito mais acesso, muito mais tecnologia, mas estamos perdendo essa questão do emocional, do afetivo, do contato. Isso é bom ou é ruim? É melhor ou é pior? Ou não dá para comparar, são coisas incomparáveis? Olha, eu diria assim, a coisa se está aumentando ou regredindo, é difícil de dizer, porque principalmente nesses anos de pandemia, 2 anos de pandemia que a gente teve, houve uma grande defasagem na aprendizagem, não digo só na escola particular, principalmente na escola pública. Qual é o aluno que com família carente, esse aluno não tem acesso a toda a parte tecnológica que um aluno de uma escola particular tem. Então, se formos fazer avaliação, tem o PISA, que é um programa internacional de avaliação de alunos. Esse programa é feito de 3 em 3 anos, né? Então, em 2018, o Brasil, de 65 países avaliados, o Brasil estava em 57º lugar. Olha, é uma avaliação triste. Muito triste. Né? Em 2000, o Brasil estava, mais atrás ainda, no 37º. Eu me pergunto agora, quando for feita a avaliação, que agora é nesse ano, em 2022, que vai ser feita essa avaliação, em que colocação que o Brasil vai estar? Né? Porque a nossa educação, os alunos de escola pública, literalmente quase não tiveram aula presencial. Então, da onde que um pai que é empregado assalariado sai de manhã cedo e volta à noite, vai ter condições de ensinar o seu filho, de dar uma aula? Não vai ter. Então, eu tenho funcionárias que têm crianças na escola pública e elas simplesmente diziam, não tem, tia Elaine, como aprender, a gente não tem internet em casa, a gente não tem nada. Para essa criança buscar uma aula no YouTube, alguma coisa, não tem. Então, simplesmente pegavam as atividades e levavam para casa. Da onde que uma criança vai ter condições de fazer um exercício de uma coisa que nunca viu na vida? Né? Então, assim, eu diria que a coisa não está evoluindo para o melhor. Né? A gente está chegando no finalzinho do programa aqui, só uma pergunta, eu sei que o Luiz Otávio tem outras ainda para fazer. A internet hoje, a tecnologia, mais ajuda ou mais atrapalha o aluno hoje? Olha, depende, porque a gente sentiu muito assim, o que aconteceu com as aulas deles terem acesso. Agora eles ganharam celular de última geração para ter aula em casa, para assistir, só que nós adultos, a gente se perde, a gente pega o celular, vai ver um recado, vai ver um recado no WhatsApp, alguma coisa no Facebook, e ali a gente se distrai, pega aquilo, entra no outro caminho e vai, quando vê, perdeu 2 horas ali naquilo. Imagina uma criança, tu acha que a criança vai estar pesquisando um conteúdo bom na internet toda hora? Não. Eles vão cair no jogo, eles vão cair em conversa com os amiguinhos, eles vão cair em fazer, agora eles estão fazendo muito os vídeos, né? Dança para cá, dança para lá. TikTok, né? TikTok. Então, assim, eu acho que ou vai ter uma coisa que os pais vão ter que uma hora dar limite, porque eu não vejo assim como uma coisa que está sendo somente positiva, né? Assim, a criançada está muito ligada nisso e, como a gente disse, tá deixando de lado as outras coisas, né? Uhum. Então, é essa colocação que eu tenho. Posso pedir uma mensagem final aí? Por favor, claro. Acho que nós estamos chegando no final. Por favor. Teríamos aqui assunto para conversar a noite toda, mas não temos tempo, né? Rádio não tem esse tempo todo. Qual é a mensagem final ou o que vocês diriam para alguém que está pensando em ter filhos agora ou que está em época de matricular, né?
Qual seria a principal preocupação? Qual é a atenção que eles deveriam ter nesse momento? Eu acho assim que hoje em dia não podemos adotar aquela frase bíblica de crescei-vos e multiplicai-vos. Não dá mais para ser assim. Então, quem quer ter um filho hoje, eu acho que tem que pensar muito, porque vai mudar totalmente a rotina da vida deles. Primeiro, que não vai saber como é que vai vir essa criança. Estamos numa era de crianças nascendo com problemas autistas, assim, demais, né? A gente nunca teve tanta procura, né, de crianças com problemas. Então, assim, que os pais pensem bastante, porque uma criança não é simplesmente uma criança que tu vai botar no mundo, é um ser. É um ser. Então, se tu queres ter um filho, que ele seja bem preparado para o futuro, que tenha boa educação, uma boa estrutura familiar, que pensem bem nisso antes, né? Uma coisa que hoje eu estava lendo um artigo e que me tocou muito foi a frase que hoje em dia todo mundo se preocupa muito com a cultura dos livros e esquece um pouco a cultura do ser, né? Não é só livros e deixar o emocional. E aquela coisa também que eu digo, às vezes os pais acham caro um livro de R$28, R$30, mas vão numa lanchonete, num fast food e gastam muito mais com um lanche. Então, eu acho que cultura sim, é ler, é ter conteúdo dentro de casa, é ter livros, é ter revistas, acessos, né, a coisas que vai enriquecer essa criança. E outra coisa que eu sempre digo para os pais, meu filho está escrevendo errado, não consegue, erra tanto as palavras. Eu digo, quantos livros o teu filho está lendo? Porque a criança que lê bastante, ela não tem erro, ela não erra. Quem lê bastante escreve bem. Quem lê bastante escreve bem, né? Então, eu acho isso muito importante, né? Eu acho que Bill Gates, eu acho que o pai mandou ler tantos livros por ano, ele disse que não, que ele ia ler o triplo, uma coisa assim, que ia ler bem mais. Então, eu acho sim que a leitura é importante e que os pais se preocupem mais com a educação, né? Então, até aqui a gente tem uma frase que se você acha caro o custo da educação, o custo de uma escola, experimente a ignorância, né? Que isso vai doer. Muito bem. Muito mais caro. É muito mais caro. É isso. Muito bem, chegamos ao final do nosso CDL Palhoça, hoje de portas abertas para a Escola Modelo, com matrículas abertas ainda? Ainda. Matrículas abertas, muito bem. Chegamos ao final da nossa edição ao vivo desta terça-feira, lembrando que o programa tem reprises aqui na programação em horários alternativos aqui da Rádio PH. Você pode conferir os horários acessando o nosso site phradio.com.br, também no formato podcast no Spotify, também no canal do YouTube aqui da rádio, no canal do YouTube do CDL Palhoça, no site da CDL e também no site aqui da Rádio PH. Elaine, da Escola Modelo, e a Gisele, a coordenadora pedagógica, muito obrigado pela presença de vocês. Luiz Otávio também. Tá bom, E prazer. quinta-feira temos mais uma edição ao vivo do nosso programa CDL Palhoça, na sequência mais um campeão de audiência aqui na Rádio PH.